Olá, eu sou o André, um dos sócios da Unleash, e eu tô aqui para falar para você sobre os 3 Cs da mudança. É uma ferramenta que a gente desenvolveu a partir de conversas com mais de centenas de organizações e milhares de lideranças. A ideia dos 3 Cs é bastante simples, é um framework prático para que você consiga fazer a mudança acontecer no seu time ou na sua organização. E os 3 Cs basicamente são 3 ideias, 3 intenções que você precisa aplicar no seu dia a dia. O primeiro C são os comportamentos da liderança, depois vem a construção de estruturas e o terceiro C é o convite ao diálogo. Agora a gente vai explicar um pouco o que é cada um desses Cs. Se a gente tivesse que organizar esses 3 Cs numa hierarquia, o mais importante de todos é o primeiro C, que são os comportamentos da liderança. Sem eles, nada vai funcionar. Então não adianta você dar fast forward aqui e ir para o segundo ou para o terceiro C, porque eles só vão funcionar se você aplicar de fato esse primeiro C, que são os comportamentos da liderança. Mas o que são comportamentos da liderança quando a gente fala de mudança? Claro que tudo depende de que mudança você está querendo construir. Se você quer um time mais autônomo, vão ser alguns comportamentos. Se você quer um time que fale mais sobre seus erros e arrisque mais, serão outros comportamentos. Mas a gente vai explicando ao longo do caminho. Comportamentos da liderança são comportamentos, ações e reações que só dependem do líder. Por isso que eu gosto tanto desse C, porque ele dá um protagonismo incrível para você. Então não depende de aprovação de orçamento de alguém, ou não depende de uma aprovação prévia de terceiros, só depende de fato das suas decisões. Esses comportamentos, como eu falei, vão variar dependendo do seu objetivo. Mas se você quiser um time mais autônomo, você tem que começar a se policiar em dar mais autonomia para esse time, parar de responder e validar qualquer questão e realmente dar espaço para as pessoas. Existem situações em que o líder precisa falar primeiro, principalmente quando ele quer dar o exemplo, ou seja, em momentos em que você quiser expor os seus erros, pedir ajuda ou falar sobre alguma situação em que você não mandou tão bem para normalizar essa ideia da perfeição. Aí você fala primeiro. Agora, existem momentos que você precisa falar por último, justamente para o debate acontecer. Toda vez que você fala primeiro, você pauta a discussão para o bem e para o mal. Eu tive uma reunião com o CEO de uma startup, vários diretores, e a gente tinha várias sessões para falar sobre os desafios do time que ele estava conduzindo. Na primeira sessão, nos primeiros 5 minutos, as palavras dele foram: "Eu não vejo que a gente tem problema algum nessa sala, não sei vocês." Esse tipo de coisa mata qualquer pessoa que queira levantar a mão e expor alguma coisa que não está se sentindo tão confortável. Por isso que é muito importante, um dos comportamentos da liderança, entender quando eu falo, quando eu me calo. É muito importante a gente não cerrar diálogos e não deixar que a pressão por resultados faça com que a gente mate conversas super importantes com o nosso time. Se você quer um time que consiga debater sobre os erros, comece você falando sobre os erros que você cometeu e quais os aprendizados você teve. Se você quer um time que peça mais ajuda, comece pedindo mais ajuda a você, não para os seus pares, não para suas lideranças, mas para o seu próprio time. Ou seja, toda mudança que você quer promover tem que começar primeiro por você mesmo, porque todo time é um espelho, ou seja, ele é um reflexo da liderança. Se ele tem alguma disfunção, é muito provável que essa disfunção tenha a ver também com algum problema que o líder tem. Por isso que é tão importante começar com os comportamentos da liderança, ações que só dependem de você e que vão te ajudar de fato a mostrar o exemplo para as pessoas, mostrar que de fato você quer um time mais autônomo, ou quer um time que debata mais sobre os seus erros, ou quer um time que peça mais ajuda e seja mais seguro psicologicamente. Tudo isso depende do seu comportamento. Então um grande balizador para essa ideia é pensar como você tem reagido ultimamente em algumas situações de estresse. Quando um membro do seu time vem e pede aprovação para algo banal, ou quando vocês têm uma discussão enquanto grupo, ou quando alguém comete um erro. Todas essas situações e as suas reações acabam sendo muito mais importantes do que qualquer papel colado na parede ou qualquer apresentação de PowerPoint sobre a mudança. Então comece a pensar como você tem reagido. Esse é um bom primeiro passo para conduzir a transformação. O segundo C são as construções de estruturas. O comportamento ele é chave, sem ele nada funciona. Mas as estruturas são acordos e políticas que você cria, mostrando que você investiu tempo, recursos, seja dinheiro ou pessoas, para fazer com que a transformação aconteça. Mas que recursos são esses? Claro, todos eles vão depender da mudança que você está querendo construir, mas podem ser acordos de funcionamento. O que são acordos de funcionamento? São aqueles acordos que a gente constrói com o time, por exemplo, regras de ouro. A gente não vai marcar nenhuma reunião sexta à tarde. Isso é um bom exemplo de uma estrutura que pode funcionar
para ajudar o time a ter maior equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Mas de nada adianta eu construir esse acordo se eu, enquanto liderança, estiver marcando reunião para todo mundo e dizendo, é só uma exceção. Por isso que os comportamentos vêm em primeiro lugar, mas as estruturas são muito importantes para suportar o processo. Essas estruturas podem ser reuniões específicas para debater erros, por exemplo, aquilo que a gente chama de fuck up nights. A gente cria uma sessão específica só para falar onde o nosso time tem errado nos últimos anos. Isso normaliza e naturaliza muito essa questão, mas é muito importante que você seja o primeiro a falar nessas sessões justamente para dar o exemplo. Outras sessões podem ser sessões de ideação, de discordância, ou mesmo sessões formais de feedback que estimulem as pessoas a entender que as conversas estão mais sinceras. Uma outra sessão que a gente gosta muito é uma sessão que a gente chama de Black Hat, que é uma sessão para falar mal sobre alguma ideia ou projeto. Então, durante 5 ou 10 minutos, todo mundo do time tem que pensar o que essa ideia tem de ruim ou onde ela pode dar errado. Até mesmo a pessoa que deu a ideia. Isso normaliza demais a ideia do contraponto e faz com que as pessoas vejam que tá tudo bem criticar algo desde que seja algo produtivo. A gente pode ter estruturas formais para debater autonomia, ou seja, a gente pode construir juntos escalas de autonomia, dizendo que tipo de decisão pode ser tomada por cada um. As estruturas são muito importantes para mostrar para as pessoas que, além do líder, a organização como um todo também está se movendo nessa direção. Claro que nem todo mundo embarca na mudança. E a mudança sempre vai ter algum entrave ou algum percalço. E aí que entra o terceiro C, que é o convite ao diálogo. São ações mais informais da liderança que convidam as pessoas que ainda não compraram totalmente aquela mudança a se expor um pouco e te contar por que de fato a gente ainda não está no mesmo barco. Então é pedir feedback fora de uma sessão formal, é depois de uma reunião e conversar para ver por que aquela pessoa não se expôs tanto, ou por que ela não tem pedido ajuda, ou por que ela está com dificuldade de falar sobre os erros. É literalmente facilitar o processo da mudança atuando naquelas pessoas que ainda não estão tão confortáveis. Esses são os 3 Cs da mudança: comportamentos da liderança, construção de estruturas e o convite ao diálogo. Um framework prático que a gente desenvolveu após conversar com milhares de líderes que estavam querendo deixar o time mais autônomo, ou o time mais seguro, ou um time mais disponível para inovar. E para vocês entenderem na prática como funcionam esses 3 Cs, eu vou mostrar para vocês uma analogia que vai ajudar vocês a ter aquele clique. Os 3 Cs da mudança são como dar uma festa na piscina.